Muito bom, irmãos. Eu, orando para essa mensagem, eu não sei, não é? Acho que o dia que alguém pedir para você pregar uma mensagem numa reunião, você vai ficar bastante tempo pensando nessa mensagem. Vai ou não vai? Meu Deus, está chegando o dia. A gente pensa na semana inteira, mas ainda ontem, depois de ter orado e pensado, eu ainda não tinha nada, ou eu tinha muitas coisas. Quando você tem muitas coisas é um problema, sabe? Porque se você tem muitas coisas, você pode não ter nada. E eu posso ensinar muitas coisas. Tem tantos textos bíblicos maravilhosos, mas eu perguntei: Senhor, o que tu queres que eu fale nesse domingo? Né? E essa foi uma daquelas vezes que, mesmo tarde da noite do sábado, eu não tinha uma resposta. E eu decidi, e isso depois de orar um certo tempo, mas... Bom, eu desenhei no meu caderno uma coisa assim. Falei: eu quero que você fale sobre o meu poder. Falei: tá bom. O meu poder para libertar do passado. O meu poder para libertar das dores e das enfermidades. E o meu poder para libertar das angústias, aquelas ansiedades fortíssimas, ansiedades e medos que vão e voltam, vão e voltam. Eu falei: tá bom. Até então, às vezes você acha que é da sua cabeça, né? Mas eu sei que não é pelos testemunhos que estão aqui, e eu sei que não é porque eu sei. Eu sei, porque quando Deus começa a falar com você, você pode começar a perguntar mais. Aliás, se você quer ter certeza do que Deus está falando com você, pergunte mais. Ele nunca vai contrariar a Bíblia. Veja como Deus fez no caso da Cíntia, né? Ele foi, ele mandou a palavra, ela sabia, ela mandou os irmãos lá, ela teve toda uma experiência, né? E aqui, de repente... Mas Deus opera no coração, amém, irmãos? E Deus opera no coração através da sua palavra. Então eu quero deixar com você hoje a palavra de Deus, para ela operar no seu coração, para você crer. Porque o Senhor falou: eu quero que as pessoas conheçam o meu poder, que pode libertá-las do passado, de dores e enfermidades, e de situações angustiosas que vão e voltam. E eu falei: tá bom, Senhor. Então, bom. E uma das coisas que a gente ouviu é isto: Jesus diz a você. Eu quero deixar isso bem claro, porque isso ficou muito forte. Meu poder não está limitado por sua experiência comigo no passado. O meu poder não está limitado pela sua experiência comigo no passado. Não acontece comigo, acontece com o outro. Eu ouço esses testemunhos aqui, Deus faz, parece que comigo nunca faz. O Senhor está dizendo, primeira coisa: o meu poder não está limitado pela sua experiência comigo no passado. Amém, irmãos? Jesus não pode ser limitado pelo que aconteceu com a gente ou deixou de acontecer. O meu poder depende de mim e da minha vontade de libertar você. E eu sempre quero libertar. Jesus está dizendo para você: eu sempre quero libertar, amém? Como é que você sabe? Está na Bíblia, irmãos. Eu não botei todos os textos aqui, porque a gente não tem o tempo necessário. Mas vem um cego, vem um leproso, chega perto de Jesus, se ajoelha e fala: Senhor, se tu quiseres, pode me limpar. Ele fala: eu quero. Ele vai lá e põe a mão nele. Ninguém põe a mão em leproso. Ele seja limpo. Jesus nunca deixou de curar ninguém que veio a ele. E aliás, ontem eu estava assistindo The Chosen. Aliás, teve um caso em que a pessoa queria muito ser curada, mas ela achava que ela tinha que ir lá num lugar que tinha um tanque que a água mexia, né? Era um lugar de um culto pagão, inclusive. Tinha que ir lá naquele tanque para poder entrar na água, se mexia. Jesus vai até lá num sábado. Olha, acha aquele homem que está há 31 anos paralítico e fala: ei, você quer ser curado? Então como é que eu sei que Jesus quer libertar? Oh, meus irmãos, Jesus sempre quer libertar. Ele foi até lá e curou aquele homem. Eu não tenho que pôr na água. Tá bom, eu sei, você está tentando dar um jeito aí, mas você quer ser curado? Então pega a maca, levanta, você já está curado. Amém, irmãos? É por isso que o poder de Jesus para curar depende dele, da vontade dele de querer, amém?
Mas aquele homem lá no poço há 38 anos podia falar: não vou levantar não, vou ficar aqui. Podia ou não podia? Podia. Ainda bem que ele levantou, porque nós precisamos crer em Jesus. Como é que experimenta o poder? Tem que saber quem eu sou, o que eu fiz, e saber quem é o meu Pai. Se você perguntasse para Jesus: Jesus, como é que eu posso experimentar esse poder libertador? Ele fala: você tem que conhecer eu, o que eu fiz e quem é meu Pai. É o texto que diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que enviaste. A Bíblia toda, Jesus está dizendo: a questão é comigo, vocês têm que conhecer a mim. Quem conhece a mim, quem tem a mim, tem o Pai. Então nós precisamos conhecer o que fez Jesus. Domingo passado o Gustavo pregou sobre o que Jesus fez na cruz. E eu quero continuar falando isso porque, presta atenção, se a gente não sabe quem é Jesus, o que Ele fez na cruz, a gente não sai dessas três coisas que eu falei no começo, de coisas do passado, de angústias que se repetem, e de doenças e enfermidades que ficam ali anos e anos. Não tem mais jeito, é crônico. Isso não tem cura. Jesus gosta de resolver essas questões. Ele resolve dor de cabeça, mas ele tem um prazer especial quando o cara fala: isso aqui não tem cura. Fala: tá bom, vamos ver aqui. Então, gente, esse é o texto que nós vamos ler. Não é Páscoa, mas é o texto que nós vamos ler, porque nós temos que saber o que Jesus fez, certo? Tem que saber o que Ele fez, para saber como é que a gente experimenta. No primeiro dia da semana, bem cedo. No primeiro dia da semana, bem cedo. Qual que é o primeiro dia da semana para os judeus, bem cedo? É o domingo da ressurreição. Enquanto ainda estava escuro, olha, estava escuro, não tinha nascido o sol. Imagina a situação: Maria Madalena vai ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Correu, encontrou Simão Pedro, outro discípulo, aquele que Jesus amava, que é João, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, não sabemos onde o colocaram. Eles pensam que tiraram o corpo. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o discípulo que foi mais rápido que Pedro chegou primeiro. João fala: eu cheguei primeiro. E abaixou, olhou. Por que eu estou colocando? Presta atenção nos detalhes que João está dando, porque esses detalhes trazem coisas. Então, olhou dentro e viu as faixas de linho, mas não entrou. Então o Simão Pedro entrou, e também viu ali as faixas, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado do lado. O discípulo que havia chegado primeiro também entrou, viu e creu. Diga isso: ele entrou, viu e creu. Pois até então, olha que legal, até aquele momento, não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Mas você vai falar: mas como assim? Jesus falou para ele muitas vezes que ele ia ressuscitar. Mas eles não tinham entendido. Sabe, você pode ter lido a Bíblia muitas vezes, mas se você não entendeu, não significa nada. É preciso crer, mas é preciso entender. Cutuca a pessoa do seu lado aí e fala: creia e entenda. Fala para ele: acorda, creia, entenda. Então os discípulos voltaram para casa, mas a Maria Madalena ficou lá. Maria estava fora do túmulo, chorando, abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e ontem aos pés, onde Jesus havia estado. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Ela está achando ainda que alguém levou o corpo. Então, ao virar-se para sair, olha os detalhes, entende? Ela vai, então, ela vira para sair, tem um homem lá. Era Jesus, mas ela não reconhece.
A gente pensa que Jesus vem do jeito que a gente está acostumado a ver, não é verdade, irmãos? E às vezes Jesus vem de um jeito muito mais poderoso e a gente não espera. E ele não deve estar vestido igual. Então, mulher, por que você está chorando? Repete a pergunta. A quem você procura, pensando que fosse o jardineiro? Bom, isso faz pensar que Jesus não estava com uma roupa brilhante, ele estava vestido. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou. Então Jesus fala o que, irmãos? O nome dela. Ele chama ela pelo nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu chamo pelo nome. Ele fala Maria, e aí quando disse Jesus, e ela se voltou para ele e disse Rabone, mestre. E Jesus está falando com Maria. Os discípulos foram embora. Ela está ali porque ela quer ver Jesus. Ela está ali porque ela quer encontrar Jesus. Não, eu quero saber. E Jesus disse, presta atenção. João está escrevendo tudo com detalhes. E aqui tem 3 detalhes. Não se agarre a mim, pois não subi ao Pai. Numa outra referência, em Mateus, não é? Diz que numa outra referência em Mateus, deixa eu pegar aqui, e faz uma referência aqui, em Mateus 28, que ela não estava sozinha, tinha uma outra mulher com ela. O que é verdade, né? Porque a mulher nunca faz nada sozinho, né? Sempre leva uma amiga junto, é verdade, não é? Diz que tinha mais alguém com ela. E diz que elas agarraram os pés de Jesus. Elas estavam segurando os pés de Jesus, falando, não, agora você não vai embora. Agora que voltou, não vai embora. Só que Jesus não vai mais se relacionar conosco fisicamente, entende? Jesus vai se relacionar conosco. Agora melhorou o som, graças a Deus. Jesus vai se relacionar conosco através do Espírito Santo. Jesus disse, não se agarre a mim, não me segura, pois ainda não subi ao Pai. Muito interessante isso. Jesus falou assim, olha, eu tenho que subir para meu Pai, é domingo, cedinho, o sol está nascendo, tudo isso está acontecendo ali no jardim, e então, Jesus fala algo assim, irmãos, presta atenção, mas vá procurar meus irmãos, quem? Meus irmãos, e diga-lhes, eu vou subir, olha, ele mandou dizer isso, eu vou subir para o meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus, e o Deus de vocês. E Maria Madalena encontrou os discípulos, e lhes disse, viu o Senhor, e contou tudo o que Jesus falou, e João registrou. Então veja o que acontece, irmãos. Jesus fala assim, Jesus agora diz, eu vou subir ao Pai, e ele fala uma coisa interessante, ele fala, fale aos meus irmãos. A primeira coisa, ou o primeiro resultado que você percebe de Jesus ter morrido e ressuscitado, o primeiro efeito para nós, o primeiro benefício para nós, ele disse, vá procurar meus irmãos. Primeiro Jesus falou que nós éramos os servos, depois de João 15 ele falou, vocês não são servos, vocês são meus amigos, e agora ele falou algo mais profundo, vocês são meus irmãos. Só agora, após a ressurreição, é que Jesus chama ele de meus irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê? Se eu falo aqui, que nem os meus 2 netos aqui, que a Cíntia citou no testemunho, o Benício e o Matias, quando eles falam que eles são irmãos, o que eles estão querendo dizer? Nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos têm o mesmo
mesmo Pai. A primeira coisa que Jesus fala, quando Ele ressuscita, Ele fala: agora você vai falar para os meus irmãos, porque agora nós temos o mesmo Pai. Não é maravilhoso, irmãos? E aí Ele fala em seguida: e vocês vão lá e falam para o meu Pai e o Pai de vocês, e o meu Deus e o Deus de vocês. A primeira coisa mais poderosa da ressurreição é: agora o meu Pai é o Pai de vocês. E nós somos irmãos. Ora, se eles são irmãos, eles têm o quê? A mesma herança, têm a mesma família, tem a mesma autoridade recebida. O meu Deus e o Deus de vocês. Mas Ele fala primeiro: o meu Pai. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele não diminui porque agora vocês são filhos. Ele continua sendo Todo-Poderoso, Ele não muda. Nós é que fomos elevados à categoria de filhos do Deus eterno. É bom essa mensagem, não é? O meu Pai. E Jesus dizia o seguinte: Pai, obrigado que o Senhor sempre me ouve, você é meu Pai. Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. E então, Jesus fala que tem que subir. Por que Jesus tem que subir? Irmãos têm o mesmo Pai, têm a mesma herança, eles têm o mesmo DNA. O DNA de um filho de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Dá para saber se é irmão, por exemplo, de DNA. Vai ou não vai? Por quê? Porque as marcas do DNA dos pais estão nos filhos. Se Deus é nosso Pai, Ele é Pai de Jesus, Ele nos chama de irmãos. Isto é muito poderoso. Deus está ouvindo as suas orações. E por que Jesus tem que subir para o Pai? Porque Jesus fala olha, fala que eu vou subir para o meu Pai. Por que Ele fala isso? Por causa disso aqui, ó. João 16:5. Ele já tinha falado: agora eu vou para aquele que me enviou, meu Pai. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou, mas vocês ficaram tristes por causa do que eu disse a vocês. Mas na verdade, Jesus tinha falado isso para os seus discípulos lá na última ceia: é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, o encorajador, o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Por que é que Jesus tem que subir, irmãos? Porque Ele precisa enviar o Espírito Santo. É por isso que Ele fala: a primeira coisa que eu tenho que fazer, não me segura aqui, Maria, larga o meu pé, mulher, não dá para você me segurar agora, porque eu tenho que subir para o meu Pai. Mas aviso os meus irmãos que eu vou subir para o Pai deles, que também é o meu. Então, irmãos, é isso que Jesus faz. O segundo resultado dessa obra de Jesus é que Ele agora pode nos dar o seu Espírito Santo. Jesus agora pode nos dar o que Ele tem. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Vocês creem na Bíblia, não? Amém? Você acha que você já sabe isso? Acho que você já sabe, mas você entendeu? Eu acho que você tem conhecimento, mas eu estou perguntando aqui se entendeu as implicações. Se de repente fazem um teste de DNA e descobre que você é herdeiro de uma mulher multimilionária que deixou uma herança e é para um filho que ninguém encontrou, mas se o teste de DNA, mostrou que é você, o que eles vão dizer de você? Margarete, você é a filha perdida. Aqui, ó, você tem toda a herança dos 48 bilhões de dólares que essa mulher deixou. Vocês estão entendendo as implicações de Jesus está falando?
ao entardecer daquele primeiro dia da semana. Que dia que é esse? É o mesmo dia. É o dia que nós estamos nele ainda. De manhã, a Maria pegou nos pés de Jesus e falou: vou subir para meu pai. E agora, no tarde, no mesmo dia, ele está aí. Do mesmo dia, os discípulos estavam reunidos com portas fechadas, por medo dos líderes, e de repente Jesus surgiu e disse: paz seja com vocês. Enquanto ele falava, mostrou as feridas nas mãos, do lado, e eles ficaram muito felizes. Que legal, tremendo, Jesus está aqui. E mais uma vez ele disse: paz seja com você, shalom, paz, paz, está em paz. Não dá para pregar hoje, mas é assim, é a plenitude de tudo que você precisa. Shalom, paz. Você já tem tudo que você precisa. Paz. 2 vezes. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Porque agora ele já tinha subido, ele voltou. Ele está dizendo: receba o Espírito Santo. Mas eles não caíram, não aconteceu nada, não falaram em línguas. Mas Jesus está dizendo o seguinte: todo aquele que crê em mim recebe o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Quer dizer que não precisa ter manifestação? Não, você nasce de novo, tem o Espírito Santo, está aí, ó. Amém, irmãos? Ele só podia enviar o Espírito Santo se ele fosse subir. Você falou: eu estou subindo para meu pai, eu não posso ir agora. Diz que eu vou encontrar com eles na Galileia, diz outro texto. E Jesus no final daquele dia vai encontrar. E diz: receba o Espírito Santo. Então agora, Jesus primeiro fala: vocês são meus irmãos, temos o mesmo pai. E a primeira coisa que Jesus faz, depois de falar paz seja com vocês, do tipo: está tudo certo, está tudo bem, era assim mesmo que tinha que acontecer. Agora receba o Espírito Santo. É a primeira coisa que ele faz. Mas antes ele fala o seguinte: olha lá: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele quer dizer com essas palavras, irmãos? Ele está dizendo: quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Eu fui enviado pelo meu Pai. E agora, da mesma maneira, ou seja, com o mesmo poder e com a mesma missão que meu Pai me deu, eu estou agora enviando vocês. E olha, vocês têm o Espírito Santo, porque sem ele não é possível. Qual que é a missão de Jesus, irmãos? Qual que é a missão de Jesus? Qual que é a missão? Eu envio vocês do mesmo modo que o Pai me enviou. Mas é para os discípulos, não é para nós. Você vai ler lá em Mateus 28, que é para todos nós, para todos os que creem. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou a anunciar. Ele me enviou. Diga: Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Será que Ele enviou só pastores para fazer isso? Não. Ele enviou só pastor para fazer isso? Para pegar o microfone? Não, para todas as pessoas, especialmente aquelas que não estão aqui ouvindo alguém de microfone, porque elas não querem entrar nesse lugar, elas estão lá perdidas. Ele está enviando a gente para quem? Os que não conhecem Ele. Amém, irmãos? Os que têm um conhecimento sobre, Jesus é bom, essa coisa toda, mas que não conhece Ele de verdade. E disse: para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão. Cativos está falando das opressões da alma. Os cegos, opressões no corpo. Os oprimidos serão libertos, que é chegado o tempo da graça do Senhor. Ele falou: estou enviando vocês para fazer isso. Aquele que crê em mim fará as obras
que eu faço, você vai fazer maiores, porque eu vou para o Pai, eu não vou ficar aqui. Então Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, não é como o Pai enviou? E logo em seguida Ele diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, está perdoado. O que Ele quer dizer com isso? Está conectado à missão. Percebe que Ele está falando a mesma coisa? Enviar Espírito Santo, perdoar pecados. Vocês vão anunciar às pessoas que os seus pecados foram perdoados, que elas estão livres de todas as cadeias. 4 amigos descem um paralítico, lembra? Pelo teto da casa. Lembra que desceram o paralítico? Desceram o paralítico, no meio daquele monte de gente. O que Jesus disse para o paralítico? O que Ele falou para o paralítico, irmãos? Seus pecados estão... Ele não falou, levanta aí. Ele falou primeiro, seus pecados estão perdoados. E os fariseus, como que pode pecado? Ele falou, precisa saber de uma coisa. Para que sabe que o Filho do Homem na terra, Filho do Homem, ele chamava de Filho do Homem, porque nós somos os descendentes dele, semelhantes a ele, tem poder na terra para perdoar pecados, tá? Quer ver como tem poder para perdoar pecados? Ei, levanta, vai para sua casa. O que Jesus falou? Perdoar pecados, libertar os cativos, abrir a vista aos cegos, está tudo no mesmo pacote. Você entende? Não. Ele falou, vocês vão fazer o que eu fiz, vão perdoar os pecados. E se eu não quiser perdoar pecado? Então, o problema é o seguinte, não é que você escolhe se você vai perdoar pecado. Você, o que o texto diz é, você vai dizer para as pessoas que os pecados estão perdoados. Mas se elas não quiserem, bom, então eles não estão perdoados. Você não pode perdoar pecado de quem não quer. E esse perdoar pecado não é que você tem, é Deus. É que você tem o Espírito Santo de Deus, que foi enviado com a mensagem de Deus, de que as pessoas agora não mais são escravas do pecado. Amém, irmãos? Que o poder está nele, não em nós. É quando a pessoa fica livre do passado. É quando ela... A Cíntia falou agora aqui, eu achava que eu não merecia mais com base no quê? Se tudo já foi perdoado. Aí você tem que dizer, já foi perdoado. Já foi levado na cruz, o preço foi pago. Amém, irmãos? O que você faz com essa mensagem? Você crê para você? Mas você não fica só para você. Você pode comunicar a outros. Mas eu tenho que ser perfeito. Essa é uma outra mentira do diabo, que você tem que ser perfeito para pregar uma mensagem. Isso é mentira, irmãos. E aí, a banda pode subir aqui? Jesus fica 40 dias na terra. Ele fica 40 dias aqui na terra, conversando com os discípulos. E domingo pela manhã ressuscita, encontra a Maria, antes de subir para o Pai. Sobe para o Pai, fala com os discípulos, envia, manda o Espírito Santo. Fica 40 dias conversando. E aqui está o último ponto. O que ele fez nos 40 dias? Ele fez isso aqui, Durante os 40 dias, após o sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. E numa ocasião, quando comia com eles, Jesus disse o seguinte: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu disse antes. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas não foi batizado? Não, você recebe o Espírito Santo. Percebe como está claro? Jesus vem, Ele dá o Espírito Santo, depois fala, mas tem mais. Você vai ser batizado. Sabe o que é batizado? É mergulhado, imerso no poder do Espírito Santo. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar com você. Ele vai dar dons, Ele vai dar palavras. Ele vai usar você para abençoar a outros.
Irmãos, nós vimos o testemunho da Cíntia aqui. 2 crianças oraram e falaram assim: Jesus, a Cíntia está no hospital, que desenho que eu faço para elas? E eles ouviram a voz de Deus, uma criança de 6, uma de 7 anos, e um desenho, um coração, dizendo: a Cíntia está dentro do coração de Jesus, Ele está lá abraçado com ela. E no outro desenho um coração, Jesus grandão dizendo: ela está nas minhas mãos, eu estou cuidando. É profético ou não é? É profético ou não é, irmãos? Você entende o que é? Você entende o que é agora, o que você tem? Você entende o poder que há, porque você agora tem o mesmo Pai de Jesus? Jesus nunca falou que eles tinham o mesmo Pai, só depois que Ele ressuscitou. Porque depois que Ele ressuscita, é que nós temos o mesmo Pai. Porque nós somos unidos com Ele lá naquela cruz. Ele paga o preço para termos o mesmo Pai, para sermos filhos. Se quiser viver uma vida miserenta, não é, não abandonar os pecados, você pode, mas está perdendo. Mas se você quiser viver a vida abundante de um filho, está à disposição. E aí o que acontece? Jesus disse: vocês vão ser batizados, tem mais. Vocês vão ser minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia, nos lugares mais distantes. Essa imersão no Espírito Santo é ser revestido, é mergulhado. São os rios de água viva que enchem. Você foi chamado para e enviado para fazer o que Jesus faz, do jeito que Ele faz. Ele faz com amor. Ele faz para todos. Ele não faz distinção de pessoas. Ele faz com você primeiro, e depois diz assim: agora você faz o que eu fiz por você para outros. Mas é muito simples isto. Pois é muito simples, porque é uma questão de fé. Você crê? Eu li a Bíblia para você. Você foi enviado. Não se trata apenas de você, mas de muitos outros que Ele vai tocar através de você. Não é maravilhoso isso, não? É na sua casa. A gente tem dificuldade de orar para a nossa casa, né? A gente tem uma certa incredulidade. Tem ou não tem? Parece que orar pelos filhos é tão difícil, mas o Deus é o mesmo. Eu liberto e perdoo através de você. Presta atenção. Jesus falou: eu liberto pessoas, eu quebro cadeias do passado, eu curo doenças e enfermidades, mas eu prefiro fazer através de você. Eu posso fazer sozinho, mas você me conhece, você tem meu Espírito Santo, eu posso fazer através de você. Você é enviado por mim, tal como eu fui enviado pelo nosso Pai. Diga: nosso Pai. Fala para o seu amigo do lado aí: nosso Pai nos enviou. Nosso Pai nos deu o Espírito Santo. Para fazer isto agora, para receber e para fazer. Vamos ficar de pé, irmãos.